Essa é a continuação do vídeo, irmão, que deu tempo ali de 14 minutos, aí tem que rodar de novo, porque a licença do YouTube é só 14 minutos e 40. Vamos ver o resto da leitura. Estas coisas em vosso coração, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Veja como é interessante, veja se hoje não acontece a mesma coisa, quando uma igreja ela é abençoada por Deus, e tá certo que todo homem ele é falho, irmão, só é perfeito é Jesus, irmão. Quando uma igreja ela recebe a graça de Deus, que acontece milagres, acontece prodígios e maravilhas, demônios são expulsos, pessoas são curadas. Você vê que pastores, às vezes endemoniados, irmão, usa texto bíblico como contra Jesus ou contra as pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Eles usam palavras bíblicas para debater, para querer desfazer daquilo que o Espírito Santo está fazendo, feito no tempo de Jesus. Hoje é a mesma coisa, irmão. Quando você vê uma igreja manifestando com poder, com cura, milagres, você está entendendo? Ele se levanta usando a palavra de Deus, porque na igreja dele o povo está tudo morto, irmão, espiritualmente. Eles estão vivendo na letra, é aquela discussão nojenta, irmão. Aí está escrito ali, está escrito aqui. Ele quer julgar o Espírito Santo, ele quer condenar o Espírito Santo. Você está entendendo? Falsos pastores da qualidade dos fariseus daquela época, porque Jesus disse o homem que os pecados dele estavam perdoados. Que foi que os fariseus disseram? Olha, só Deus pode perdoar pecado. E eles tiraram isso da onde, irmão? Da letra, da palavra de Deus, do livro da lei. Então, hoje não é diferente. Quando o ministério usa o Espírito Santo, se agrada daquele ministério e começa a produzir sinais e prodígios por causa da obediência que eles estão tendo a Deus, está certo que no meio pode ter algum ou dois que não esteja obedecendo, que no dia do juízo vai ser mostrado a sua divertura. Você está entendendo? Mas hoje, os fariseus de hoje, os falsos pastores, eles se levantam, irmão, contra aquele ministério a qual está realizando milagres e curas. Se for possível, ele vai dizer até que é o diabo que está curando. Você está entendendo? Porque ele vai usar versículos bíblicos, você está entendendo? Para enganar você, para que você viva uma apostasia, porque a apostasia é o discreto da palavra de Deus, irmão. Porque Jesus falou que o povo que servia a ele iam curar mais do que ele no futuro. Você está entendendo? O profeta Joel falou que no final dos tempos vai ter profeta e profetisa, profetizando a palavra de Deus. Vai haver muitos milagres, muitas curas. É o que a gente está vivendo agora. Mas os falsos pastores, eles usam a palavra para disturbar o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Para defamar com o Espírito Santo de Deus e com aqueles ungidos a qual Deus tem levantado hoje, para fazer prodígios e sinais em nome de Jesus. Eles querem defamar, eles querem usar a Bíblia contra o Espírito Santo, porque eles não estão se levantando, não é contra esses homens de Deus, eles estão se levantando contra o Espírito Santo, porque quem vai julgar as pessoas é Deus, irmão, não é eles não. Se o milagre foi feito, glória a Deus, aleluia. Se alguém ali na igreja está fazendo errado, Jesus vai condenar ele no dia do juízo, mas Deus é que está fazendo milagre dentro da igreja. Vamos ouvir mais a leitura. Ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi,
Estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Você veja, né? Jesus, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos, irmão. Mas aquelas pessoas que queriam ouvir a palavra dele, porque tem muitas pessoas que não queriam ouvir. Você está entendendo? Poderia ser prostituta, poderia ser ladrão, poderia ser quem fosse. Jesus acolhia, porque aquelas pessoas davam ouvido à palavra dele. Você está entendendo? E Jesus não veio para justos, e sim para pecadores. Mas aquelas pessoas que querem dar ouvido à palavra. Porque tem muitas pessoas que estão no mundo que não estão nem aí para o Evangelho de Jesus Cristo. Não estão nem aí para o que Jesus ensinou. Você está entendendo? Jesus vem para aquelas pessoas que se voltam para Ele e querem ouvir os seus conselhos. E muitos no mundo não querem ouvir o conselho de Deus. Você está entendendo? Se você estiver pronto a se arrepender do seu pecado, você pode ter feito o que for. Pode ser prostituta, ladrão. Se você se arrepender, largar aquilo que é sujo e servir a Jesus, Jesus lhe alcança. E você vai ser alcançado por Deus. Você está entendendo? Por isso que agora os fariseus, eles só sabiam o quê? Acusar. Usar a palavra de Deus para acusar aquele povo que era escolhido por Deus, como Jesus, né? Ele usava a palavra contra Jesus. Hoje é a mesma coisa, irmão. Você vê hoje as igrejas que operam sinais e prodígios, os fariseus usam a Bíblia para acusar. A igreja dele, o povo está tudo morto, irmão, cheio de doutrina de homem, doutrina de demônio. Mas ele usa a palavra de Deus para acusar aquelas pessoas que Jesus está manifestando com poder e cura, irmão, expulsando os demônios, libertando prostituta, ladrão, homossexual, libertando, Jesus salvando. Ele usa a palavra contra o líder, irmão, porque a função dele é derrubar o líder. Porque eles com você, ele trata você com uma bajulação, porque ele só está preocupado com o seu dinheiro. Mas ele está preocupado só com isso aqui, ó. Ele lhe abajula. Você está entendendo? Jesus não abajula não, Jesus pregava a verdade. As pessoas se arrependiam e largavam o que é sujo. Então se converta, larga essa vida podre que você vive no mundo e se volte para Deus e ouça os conselhos da palavra de Deus. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura ganhar de pano novo em veste velha, porque o ganhado novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu a necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você veja, irmão, você veja que eles só sabiam apontar, usar a palavra de Deus para apontar, porque os discípulos estavam ali comendo aquelas espigas ali, aí ele olhou,
aí já foi procurar na Bíblia alguma coisa, na palavra, para acusar o irmão que estava, mas só que ele fazia as coisas escondido ali e ficava sem culpa. Você está entendendo? Mas ele viu o defeito dos outros. A gente vê hoje falsos pastores que usam a Bíblia só para ver o defeito dos outros. Você está entendendo? É forte essa palavra, irmão. Porque Jesus, ele veio trazer a sua doutrina, mas ele foi contestado pelos esses fariseus. Você vê, esses falsos cristãos. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Você veja que eles já tinham perdido a paciência, porque ele usava a Torá, a Bíblia, a palavra de Deus contra Jesus, mas aí ele já não tinha mais argumento contra Jesus. Eles estavam sem argumento. Aí o que eles faziam? Eles já estavam maquinando matar Jesus. Você está entendendo? O coração dele mal. Você está entendendo que eles eram filhos do diabo. Eles se mostravam ser pastores, se mostrava, toda a sociedade tinha ele como homem de Deus, como ensinador da palavra, da verdadeira doutrina, porque a doutrina, você tem na doutrina, você está entendendo? O povo tinha orgulho deles, porque eles demonstravam uma falsa santidade. Você está entendendo? E Jesus ali estava desmascarando o que estava em oculto, que os homens não estavam vendo. Mas Jesus estava mostrando. É forte essa palavra. Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Veja como é forte o trabalho de Jesus. Ele designou os 12 apóstolos. E a ordem que ele deu, irmão, aos apóstolos era expulsar os demônios, era curar as vidas, irmão. Você está entendendo? A obra do Evangelho é essa, irmão. Quando você vê na televisão, expulsando demônios, pessoas sendo curadas, pessoas estão falando em línguas, testemunho de pessoas que tinham AIDS e são curadas, irmão. Isso é o Espírito Santo, irmão. Não seja enganado por esses falsos pastores que ficam falando na doutrina, mas eles, irmão, estão sendo usados pelo diabo. Essa doutrina que eles estão trazendo, usando a Bíblia, é o espírito do diabo. Pode ser o Preto Velho, a Pombagira, a Maria Padilha, irmão, que esteja usando ele. Fiquem na paz, em nome de Jesus, e creia nessa palavra.